sobre a transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, especialmente com o renascimento comercial e urbano. E aí, decorrente disso, nós falamos aqui para vocês sobre a formação dos estados nacionais, né? Essa formação dos estados nacionais se deu com a parceria, uma aliança entre a nobreza, o rei e a burguesia. Depois nós falamos aqui com vocês sobre a ideia de como é que essa burguesia fez o Estado Nacional moderno, né? Junto aí com o rei, eles fizeram então o Estado Nacional moderno, que foi uma maneira de se organizar, de organizar o Estado agora com um sistema de leis, com um sistema político, um sistema econômico próprio, né? Nós falamos aqui também sobre a questão do absolutismo, né? Que é uma forma nova de governo, em que o rei centraliza todos os poderes nas suas mãos, né? Depois nós comentamos sobre o mercantilismo, que é a política econômica adotada nesses novos estados nacionais modernos sobre reis absolutistas. Então, esse mercantilismo foi uma política que tinha várias medidas, né? E dentro dessas medidas, as principais eram o protecionismo e a colonização. E nós falamos aí que a colonização, ela trabalhou aí com a ideia de chegar até as Índias, né? Índias é o nome genérico para China, Índia, Japão, tudo os países lá do Oriente. A ideia é que esse lugar tinha muitas riquezas interessantes para o comércio na Europa. E o pessoal, então, apaixonado por essa possibilidade de chegar até lá, empreendeu as grandes navegações, que aí a gente deu vários projetos, projeto português, projeto espanhol de navegação, e aí as descobertas, ou descobertas entre aspas aí, né, para a gente falar aí da navegação no século XV, XVI, tá bom? Agora vamos falar o seguinte: na Europa passou por umas mudanças, isso tudo aí que a gente falou é proporcionado por umas mudanças que aconteceram especialmente na cabeça da galera, mudança de mentalidade. Nada acontece na sociedade sem que as mentalidades mudem, né? Por isso é importante que até hoje a gente trabalhe essa questão das ideias. As escolas têm que ser um grande centro de debates. A gente hoje está vivendo aí uma fuleiragem sem fim do pessoal querendo inibir o debate nas escolas, né? Com essa ideia de escola sem partido, na verdade, o que eles querem? É a escola de um partido só, né? Um partido conservador de direita. Essa é a ideia. Enquanto que a gente precisa defender a pluralidade de ideias diferentes sendo discutidas, debatidas, né? Porque as coisas só mudam com mudança de mentalidade, tá? E a gente tem que estar aberto para tudo isso. Valeu, pessoal? Então, no século XV, XVI e XVII, por aí assim, nós vamos ter várias mudanças na mentalidade da galerinha provocada especialmente por movimentos religiosos e movimentos artísticos e culturais. Então, a Reforma Protestante e o Renascimento Artístico e Cultural fazem parte de um grande movimento de mudanças de mentalidade. Tá? Depois nós vamos relacionar uma coisa com a outra, que é super interessante. Vamos começar aqui com a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela já vinha... aliás, o cristianismo sempre foi palco de divergências, né? Quando o cristianismo surgiu, ele multiplicou assim as divergências, muita gente com várias ideias diferentes, né? Você vê que na própria Bíblia a gente já vê o pessoal, os apóstolos preocupados em estar diminuindo a influência dos agnósticos, aliás, dos gnósticos, né?
do pessoal que trabalhava essa questão da gnose, experiências místicas que entrando na igreja, várias seitas que já estavam ali disputando o coração e a mente das pessoas. Você vê aquelas cartas de João no Apocalipse, às igrejas da Ásia, você vai ver ali já a preocupação com várias pregações diversificadas no seio da igreja. E isso vai até que Constantino ele promove aí os concílios e a igreja então se torna católica. O que quer dizer a palavra católica? Quer dizer universal. Universalizou a doutrina, que todos os cristãos agora que assinavam, que seguiam uma doutrina só, era chamado de católico. Uma doutrina universal, uma doutrina de todos. Então foi feito, costurado aí entre os bispos, né, que a igreja católica é uma igreja de bispos. O Papa só é o chefe dos bispos aí. Então eles costuraram aí esses acordos para fazerem uma doutrina que fosse aceita por todos e mantivesse a unidade da igreja, né? Bom, mas essa unidade teve que ser preservada em grande parte na marra, né? Com apoio político, com apoio até da violência, né? Várias e várias instituições foram montadas para preservar isso aí. Entre elas, a proibição de ler a própria Bíblia, foi proibido o povo de ler, né? Só se encontrava a Bíblia em línguas não usadas pelo povo de uma forma geral. As pessoas, então, tinham pouco acesso àquilo ali para não ter erros de interpretação, né? E quem ousasse do próprio clero fazer uma interpretação diferente era condenado e geralmente ele não tinha espaço nem para divulgar suas ideias e nem para viver, né? Porque as pessoas geralmente eram condenadas à morte. Então, já no século XV e XVI, tá, e XVII, nós vamos ver um ambiente político diferente, né? Então, os estados nacionais modernos, eles tinham interesse em diminuir o poder da igreja. O poder da igreja católica estava realmente muito grande. E eles detinham não só um poder de influência religiosa, mas um poder político, um poder econômico, né? Eles eram donos de grande parte das terras, né? e dos bens. Então, os estados nacionais estavam interessados nesse quinhão, nesses bens, e diminuir também a influência do Papa. O Papa e os padres e os bispos tinham muito poder na igreja, né? Então, vamos diminuir esse poder. Então, quando surgiram os reformadores protestantes, essas lideranças políticas tinham muito interesse em apoiar os protestantes para tirar essa influência da Igreja Católica de seus meios. Tanto é que os reformadores, quase todos, vão transformar suas igrejas em igrejas nacionais, em igrejas do Estado, atreladas ao Estado. Foi assim na Alemanha com o luteranismo, a Igreja Reformada Suíça, a Igreja Presbiteriana na Escócia e a Igreja Anglicana na Inglaterra. Então, esse pessoal aí vai ter uma igreja unida com o Estado, tá? E os bens que eram da Igreja Católica vão ser nacionalizados, vão se tornar do Estado, da nação, né? A Igreja Católica vai perder não só influência, mas bens também, e muito, né? Bom, uma outra coisa que vai ajudar na questão da reforma protestante é o apoio da burguesia. A burguesia, como a gente já falou aqui para vocês, ela trabalhava com lucro. Compra uma coisa de R$1, vende por 2, e aí tem um lucro. A diferença entre o custo e a venda é o lucro, né? Então, a burguesia tinha a sua base no lucro. E a Igreja Católica, a princípio, condenou o lucro como pecado. Isso é um roubo, é um pecado, né? Então, além disso, condenava a ideia de alguém querer ser rico.
né? Se querer ser rico é movido à cobiça, ambição, isso são coisas que vão levar você direto para o inferno. Então, essas pessoas eram discriminadas no seio social religioso da época, né? Já no meio, os protestantes, eles trouxeram um alívio emocional e espiritual para essa turma, na medida em que colocou essa questão da riqueza como uma bênção. Riqueza não é pecado, riqueza é bênção. Se você está ficando rico é porque Deus está te abençoando, beleza. Então a burguesia se sentiu apoiada no seio do protestantismo e apoiou o protestantismo como movimento. Dentro da própria Igreja Católica havia um desejo de mudanças. Havia muitos escândalos morais, papa que tinha filhos, papa um brigando com o outro. Teve um momento que a Igreja Católica teve 2 papas, um brigando com o outro, fazendo guerras, o pessoal mais interessado em dinheiro do que em coisas espirituais, luxo, muita corrupção, né? A questão da venda das indulgências foi uma questão escandalosa. Você vê hoje essas igrejas de mídia, televisão, o pessoal arrecadando dinheiro, pois a Igreja Católica medieval era tipicamente essa questão aí, né? Aliás, é até interessante de se comparar igreja, aqui não é crítica pessoal, mas só para a gente olhar em termos de estudo. Igreja Universal do Reino de Deus e Igreja Católica Medieval. É quase a mesma coisa, tá? Diferenças aí de poucas coisas de natureza doutrinária, mas em termos de prática era a mesma coisa. Era combater o demônio, arrecadar recursos, prometer o céu e etc. Né? Então, até o nome, né? Universal e católica é o mesmo nome. Tá? Só que um está lá no latim, católico quer dizer universal. Tá? Então, é isso aí. Então, havia muita gente na igreja escandalizada, querendo mudanças, tanto na política da igreja, quanto até em questões religiosas. À medida que as pessoas tinham acesso a alguma informação, né, histórica e hermenêutica da Bíblia, eles também elaboravam aí as suas ideias contra o que era convencionado no catolicismo. Essas coisas eram chamadas de heresias, né? Coloco heresias aqui entre aspas, porque heresia é uma doutrina divergente, uma doutrina não de acordo com o que é convencionado, o que é comum de todas as pessoas. Então, não quer dizer que está errado ou certo, tá? Estou colocando aqui esse nome heresia, hoje ficou parecendo que é coisa errada. Mas, no contexto histórico, é só uma coisa diferente do que era aceito pela maioria, tá? Uma coisa que ajudou também enormemente o sucesso da reforma protestante foi a facilidade na divulgação de ideias. Quando se inventou a imprensa, então, qualquer ideia podia ser rapidamente impressa e distribuída para as pessoas. Antes tinha que escrever as coisas à mão ou ter um contato direto para comunicar uma ideia, né? Agora o negócio vai ser bem rápido. Você vai imprimir aí 1000 panfletos, né? 10.000 panfletos, 100.000 panfletos, rapidamente chega em qualquer lugar. Você podia até matar o cara que escreveu aquele panfleto, mas o panfleto já estava aí rodando o mundo, era reproduzido, era reimpresso. Então, é difícil parar as ideias agora, né? Então, a reforma protestante ela se deu aí de uma forma bem rápida e contou com apoio político dos Estados nacionais modernos, o apoio econômico da burguesia, esse apoio da divulgação da imprensa e a questão da própria insatisfação interna da Igreja Católica. Os principais reformadores foram Martinho Lutero, o João Calvino e o rei Henrique VIII. Né? Todos esses 3 aqui criaram suas próprias igrejas. Tá? Então, Martinho Lutero aí era um padre católico, tinha aí um monte de ideias. Ele apregou na porta da sua igreja 95 teses, nas quais ele discordava da Igreja Católica oficialmente, né? Entre elas, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre essas ideias, e que divergiam. E esse aqui é mais questão política mesmo, né? Ele ficou aborrecido com a igreja, porque ele queria casar aí
de novo, né? E para casar, o Papa tinha que anular o casamento anterior. E aí, por divergências políticas entre eles lá, o Papa não quis fazer a vontade dele, né? Esse aqui é um teólogo mesmo, bem protestante, bem dentro da questão da burguesia. João Calvino, ele respondia muitas inquietações da burguesia sobre riqueza, essas coisas. E ele é um dos pais dessa ideia da predestinação, de que Deus teria escolhido alguns para a salvação e outros para a perdição eterna. Aí, desde antes de todos os tempos, essa predestinação foi desenvolvida. Isso é uma ideia muito complexa aí, com várias bases da Bíblia e filosóficas aí que são realmente discutidas até hoje. Tá? Bom, o certo é que quando chega o final do século XVI, começo do século XVII, nós temos pelo menos 3 grandes ramos da igreja cristã no mundo, né? Catolicismo romano, né? O catolicismo ortodoxo e o protestantismo, né? Então, está aqui algumas diferenças entre eles. O católico significa universal, o nome ortodoxo que significa puro e verdadeiro, e o nome protestante vem de um protesto que o pessoal fez em 1529, onde Lutero estava sendo julgado as suas ideias, né? E nesse julgamento aí era quase certo que ele ia ser preso e ia ser condenado à morte, né? Mas a galerinha protestou muito, os políticos deram apoio para ele e ele se safou dessa, né? Então, a Igreja Católica é uma igreja cristã latina que reconhece o Bispo de Roma como sua principal autoridade. A Igreja Ortodoxa é um conjunto de igrejas cristãs do Oriente, desde 1054, separadas de Roma. E aí, o protestantismo surge, então, com Martinho Lutero no século XVI, desenvolve-se com Calvino e Zwingli, e um conjunto de igrejas ocidentais separadas de Roma. Tá? Essa a questão da relação com a Bíblia. Super importante a gente entender isso aqui. A Igreja Católica valoriza não só a Bíblia, mas também a tradição. O que era a tradição? Era aquele conjunto de decisões dos papas, dos bispos, dos concílios. Né? Isso aqui tem dentro da Igreja Católica tanta autoridade quanto a Bíblia, e às vezes mais do que a Bíblia, em termos de sistematizar as crenças, né? Também a Igreja Ortodoxa valoriza a Bíblia e a tradição, e o protestantismo já retira a tradição das suas crenças, né? A Bíblia é a única fonte de verdade, né? Então, essas são algumas ideias do protestantismo, catolicismo e ortodoxia. No catolicismo, a salvação provém da fé e das obras, assim também na ortodoxia, mas no protestantismo é só fruto da fé. O Papa é sucessor de São Pedro, preside a unidade e a comunhão das comunidades católicas romanas. Os ortodoxos não reconhecem o Papa como pastor universal, mas eles reconhecem uma autoridade ecumênica, o bispo de Istambul, de Constantinopla, que é o chamado patriarca da igreja. Né? E o protestantismo não tem nenhuma autoridade máxima. Cada igreja ela é governada, tem o seu próprio sistema de governo. Né? No catolicismo, os padres e os bispos, esse pessoal todo aí, são celibatários, não podem se casar e são considerados mediadores entre Deus e os homens. Na ortodoxia, os padres também são considerados mediadores entre Deus e os homens, mas podem casar-se, tá? Exceto os bispos e os monges. E na igreja protestante, o pastor não é considerado mediador. Todos os fiéis são considerados sacerdotes. E os pastores podem se casar normalmente, né? Bom, aqui eu tenho um quadro que está associando a reforma protestante a uma ideia que nós vamos estudar a partir de agora, que é o renascimento, né? O renascimento. Então, esse quadro aqui, você deve estudar ele aí com mais calma, tá? Porque vai ligar várias ideias à questão da reforma protestante. Como, por exemplo, o renascimento, ele vai ser
é um trabalho centralizado no homem, um antropocentrismo, né? E isso vai trazer a questão do individualismo, que é uma das bases da reforma protestante, o individualismo, ou seja, cada pessoa, cada crente é responsável por interpretar a Bíblia a seu próprio modo, né? Já na Igreja Católica já era diferente, só as autoridades eclesiásticas podem interpretar a Bíblia, né? Então, pessoal, a Igreja Católica organizou uma contra-reforma, porque a reforma cresceu bastante, foi adquirindo muitas adesões, e a Igreja Católica, então, elaborou uma contra-reforma. Essa contra-reforma tinha alguns pontos. Primeiro, o Index. O Index era uma lista de livros proibidos. Então, o católico normal não podia ler esses livros estão proibidos. Tá? Foi criado a Inquisição, que é um tribunal religioso para julgar os dissidentes, né? Foi reafirmado, né? Porque ele existiu durante a Idade Média e foi então trazido de volta para julgar aí quem eram os chamados os hereges, né? Reafirmou-se os dogmas da Igreja Católica, mas fez uma reforma dos costumes do clero, né? Por exemplo, começou a exigir que o clero estudasse, que não era só aprender a fazer a missa, que o cara já era ordenado padre. Na Idade Média acontecia muito isso, e agora não, agora já tem que fazer um seminário, estudar. E foi elaborado algumas missões para conquistar novos fiéis, dentre elas a Companhia de Jesus, o negócio dos jesuítas, que iam trabalhar como se fosse um comércio, né? Dentro da perspectiva aí dos burgueses, né? De companhias comerciais, né? Então, as companhias comerciais estabeleciam feitorias no mundo e iam fazendo negócio, comprando e vendendo. Da mesma forma, a Igreja Católica criou a Companhia de Jesus para criar várias unidades da Companhia de Jesus no mundo, onde iam doutrinar as pessoas, né, através de um sistema de ensino aí forte, né, que iam então espalhar pelo mundo a mensagem de Jesus. A Companhia de Jesus é os jesuítas, tá ok? Bom, pessoal, a Reforma Protestante tem muita coisa para a gente falar sobre ela, mas a gente vai fechar esse negócio da Reforma Protestante por aqui, porque a gente também quer falar sobre o renascimento artístico e cultural, né? Falamos sobre o renascimento comercial e urbano, e agora temos que falar também sobre o renascimento artístico e cultural. Tá? Bom, o renascimento artístico e cultural está inserido dentro desse contexto de mudança de mentalidade. Tá? E também tem um pano de fundo que tornou essa mudança de mentalidade, de conceitos, de estética, de gostos, né? Também tornou possível. Tá? Então, que pano de fundo é esse? Primeiro, o apoio da burguesia. A burguesia foi super importante. Você vê que a burguesia está metida em tudo, né? No comércio, na religião, na arte, na cultura, né? Em todo lugar. Né? Então, a burguesia realmente é a dona desse pedaço aqui do século, da chamada Idade Moderna. Né? Bom, então, como é que a burguesia se insere dando contexto para o renascimento artístico e cultural? Ela se insere no seguinte: primeiro, a burguesia ela ficou rica. Primeira fase da história da burguesia aí. Ficou rica. Segunda fase, queremos ficar mais rico ainda. Tá? E terceira fase, a gente agora quer que todo mundo saiba que a gente é rico. Tá? Nós queremos notoriedade, nós queremos reconhecimento social, né? Até botei aqui a figura da Lady Kate, é um personagem aí de Zorra Total na Rede Globo, que tinha esse mote aqui, o jargão dela, né? Ela dizia assim: dinheiro eu tenho, só me falta o glamour. O que é o glamour? O glamour é esse reconhecimento social. Por quê? O que acontecia? A nobreza é aquele negócio. Não desce do salto, né? Ela perdeu dinheiro, mas continua vivendo como se fosse, né, rica, né? Perdeu dinheiro, mas quer manter aquela questão de
do glamour mesmo, né? Da vida alta sociedade, o high society ali da Lady Kate, né? Então, eles esnobavam dos burgueses, chamavam os burgueses de bregas, sem berço, eles não têm gosto refinado, é um bando de caipira, só tem dinheiro, mas não tem cultura, não tem bom gosto, né? Então, é uma turma de gente que não tem assim, não tem refinamento, né? Então a burguesia começa a investir para ter refinamento, começa a investir na educação, na arte, para buscar esse refinamento e serem reconhecidos socialmente como pessoas dignas de terem o dinheiro que têm, né? Então, para isso eles vão atrás de grandes artistas aí para patrocinar. Faltou um R bem aqui, né? Então, essa prática de ricos burgueses patrocinarem os artistas renascentistas vai ser chamada de mecenato, né? Até hoje o mecenato é importante para a arte. A gente vê aí muita polêmica hoje por falando de Lei Rouanet. Lei Rouanet é uma lei de mecenato, em que coloca os grandes empresários para patrocinar os artistas, as questões culturais, há incentivos fiscais para isso. E o pessoal gosta de meter o ferro na Lei Rouanet, dizendo assim, pegar dinheiro público para dar para vagabundo, para artista e tal, ganhar dinheiro, por isso que eles são de esquerda e tal, essa fuleiragem aí. Mas Lei Rouanet não fala, não coloca dinheiro público na mão de artista, né? É mecenato, é lei de mecenato, é empresário, dinheiro privado na mão de artista, tá bom? Mas o que é o Renascimento em si? O Renascimento propunha o seguinte, olha, a arte medieval, o pessoal dizia aí, os renascentistas diziam, é uma merda, né? Então, nós precisamos de uma arte nova, de uma arte viva, alegre, dinâmica, né? E para isso eles foram atrás de paradigmas, de modelos. E o modelo era a arte greco-romana, lá da Grécia e de Roma antiga. Isso considerada então clássica, considerada bonita, considerada realmente padrão para eles fazer a arte deles agora do século XVI, né? 15, 16 e 17. Então, essa arte clássica lá de Roma, da Grécia, tinha parâmetros e valores diferentes da arte medieval. A arte medieval era teocêntrica, centralizada na pessoa de Deus, e a arte romana era antropocêntrica, centralizada na pessoa, no ser humano, né? Então, foi uma disputa mental aí nesse termo de arte e cultura, tá bom? E isso foi ajudado também, porque quando Constantinopla foi derrotada pelos turcos, muitos artistas lá de Constantinopla se mudaram para essas cidades italianas, Gênova, Veneza, Milão, Florença, né? Se mudaram para lá e levaram consigo seus saberes, que Constantinopla conservou muito a cultura greco-romana. Então, eles levaram esses gostos, esses valores para as cidades italianas, é justo lá que vai estar crescendo aí esses artistas renascentistas, né? Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, Donatello, Botticelli, né? Botticelli, Brunelleschi e Caravaggio, Tiziano, né? E aí é até interessante aqui o desenhozinho das tartarugas ninja, né? Que usa o nome aí dos 4 grandes pintores renascentistas aí, o Da Vinci, o Michelangelo, o Rafael e o Donatello, né? Então o nome aí das tartarugas ninja, tá? O pessoal aí vai lembrar bem desses nomes aí por causa desse filminho aí, tá bom? Mas não é só de pintura e escultura que viveu o Renascimento, né? O Renascimento ele tem literatura, né? Nós temos aí pensamento político. O Nicolau Maquiavel é considerado dentro desse sistema aqui, né? Tem uma
uma série de contos, né, chamado Decameron, também, que satiriza aí essa sociedade medieval e comicamente mete além aí nessa sociedade medieval e seus valores, né? Então tem muita literatura, inclusive na Inglaterra é o Shakespeare, né? Ser ou não ser, né? To be or not to be, that's a question, né? Ser ou não ser, eis a questão, que é um dramaturgo inglês que vai fazer muito sucesso. Inclusive, ele ambienta um dos seus principais romances nessas cidades italianas, que é o Romeu e Julieta, né? É uma dessas cidades italianas aí, eu não lembro se é Florença, se é Veneza, Gênova, Milão, alguma dessas cidades aí onde ocorre o Romeu e Julieta, né? Não tô aí já defasado em leitura aí desse período romântico aqui. Até essa questão de romantismo é interessante aí, né? Em Portugal tem o Camões, Luís Vaz de Camões, Gil Vicente, na Espanha o Miguel de Cervantes, que escreveu o Dom Quixote, de La Mancha. Então, literatura também está aí renascendo. O renascimento também é literatura. Ciências, né, com Galileu, Copérnico, essa turma, especialmente o Galileu, vai ter muita repercussão no trabalho dele quando vai contestar aí essas questões do geocentrismo, da Terra como centro do universo e do heliocentrismo, né, que o Sol é o centro do sistema solar. Então, vai ter muito debate, muita contribuição para a ciência. E o Da Vinci era um cara aí super, mas super acima de todos aí nessa questão, literatura, engenharia, arquitetura, física, química, arte. O Da Vinci era metido com tudo. O homem criava a mente realmente fabulosa, tanto que aí essa turma de teoria de conspiração sempre bota o Da Vinci dentro dessas coisas aí espetaculares. Uma mente realmente espetacular e bem dentro dessa questão do renascimento artístico-cultural. Quais são as características, de um modo geral, do renascimento artístico-cultural? O realismo, que é retratar a realidade da melhor maneira possível, mas de uma forma também idealizada, né? O ser humano sempre colocado, pintado e esculpido com aqueles paradigmas da beleza greco-romana, que é o cara esbelto, magrinho, atlético, né? Todo saradão, saradona. Então, é a idealização, tá? Mas tentando fazer isso da maneira bem real mesmo, parecendo real, né? A tridimensionalidade na pintura, mostrando não só a altura e a largura, mas também a ideia de profundidade, E a ideia do amor romântico, né? Que é esse amor de um homem com uma mulher que baseada na paixão, né? Que era diferente da Idade Média, que era o compromisso, né? Então, aqui nós temos algum exemplo, essa tridimensionalidade. Aqui você tem uma visão de fundo, né? Você olhando isso aqui, parece que você está olhando por realmente pela porta, pela coisa real, né? Tem a ideia de fundo lá, uma coisa menor, mais longe. Você percebe assim que tal coisa está mais longe e outra está mais próxima, né? Então, a ideia era isso. Esses painéis assim eram pintados realmente enormes, uma coisa enorme, era pintada realmente com esmero para parecer que realmente aí tem um fundo lá no final lá, tá? Mas aqui só é uma pintura, né? Na verdade, não tem esse fundão lá não, tá? É a ideia da tridimensionalidade, largura, altura e profundidade lá para o finalzão, tá bom? Outra questão é o realismo, né? Olha só como se fizeram aqui a Mona Lisa, essa pintura fabulosa, os quadros mais famosos do mundo, do Da Vinci, né? E o Moisés, que é essa estátua aqui que o Michelangelo fez, é uma estátua toda em mármore, realmente uma pedra difícil de esculpir, mas que o carinha caprichou aqui mesmo para deixar ela perfeita, perfeita,
dentro do padrão, é claro, atlético, né? Nunca vi um Moisés tão atlético aqui, né? Dizem que quando o Michelangelo terminou de esculpir ela aqui, ele olhou para a estátua e disse assim, parla, né? Ele é italiano. Então ele disse assim, fala, estátua, que você está tão perfeita que só falta falar, né? E aqui um exemplo da nossa arquitetura, arquitetura renascentista, né? Que é uma coisa que influenciou, inclusive, aqui no Brasil. As cidades de Belém e São Luís, que eu acho que essa aqui é a planta de São Luís, ali da cidade antiga, elas seguem um padrão renascentista, né? E foi bem desenhadinho aqui, ó, tudo as quadras, né? As ruas. Então, bem feitinho nesse modelo renascentista de planejamento das cidades, né? Então, pessoal, é isso aí. A, os artistas, né, foram muito, ao longo do tempo, influenciados pelo Renascimento. Espero que vocês tenham aí entendido aí essa questão da mudança de mentalidade, né? E que todo mundo possa aí estar cada vez mais aprendendo, tá? Fique em casa, tá? E vamos estudar aí, vamos caprichar. Valeu, até mais, um abraço.